Diário de trade, dia 3 de novembro de 2020. Tô fazendo atrasado porque ontem eu tive uma crise alérgica e não consegui gravar. E vou fazer rapidinho porque minha internet não tá boa hoje, às vezes tá caindo. Eu não vou mudar o time frame também para não ter que carregar a internet. Isso aqui era um topo de um diário, isso aqui também era o topo de outro diário, mas isso aqui nem foi relevante. Vamos lá, eu tomei um stop nesse dia, ontem no caso. Vamos explicar o porquê. Deixa eu voltar assim. E no início do dia eu estava, obviamente, enxergando um pivô de baixa, acho que fica bem evidente aqui, esse pivô. Então eu tinha uma entrada aqui, teria, né, no caso, uma entrada aqui para um alvo aqui embaixo. Mas eu entrei na compra depois, tá? O alvo aqui perto da 200, então era bem razoável essa operação. Só que começou a chegar muito próximo da abertura da vista, e na verdade ele rompeu na abertura da vista, então eu não entrei nesse candle. Falei que eu não opero esse candle. Se fosse um candle depois eu até operaria, mas esse aqui não. E o que aconteceu? Depois ele fez um falso, ele mostrou que isso aqui foi um falso rompimento. Ele me fez isso. Eu falei, cara, isso aqui é um red bar takeout. Eu falei, pô, vou esperar mais um ou dois candles, corrigir e depois entrar. E ele fez isso. Ele deu mais um candle, fez uma correção e aí deu mais um candlezinho. Eu falei, cara, é uma boa entrada. E aí eu entraria e nesse, se você perceber esse retângulo marcado aqui, ele está rejeitando essa região o tempo inteiro. Ele deixou um monte de pavio embaixo aqui. A primeira vez que ele tentou ir, ele tomou uma porrada bem forte de volta. Eu falei, pô, beleza, aqui é a minha entrada. Então eu entrei nessa superação. Eu já comentei, se eu não me engano, eu prefiro entrar em superação de abertura e fechamento, ao invés de considerar os pavios. Porque às vezes os pavios são mais violações para pegar stop dos outros e tal, do que realmente um preço relevante. Então, abertura e fechamento para mim é mais importante. Então, eu entrei aqui, ele deu essa entrada, chegou a começar a ir bem a favor, mas aí voltou tudo num candle só, meu stop, eu mantive o stop aqui, mas aqui eu já fiquei receoso e sabia que eu ia ser estopado. Inclusive, você pode considerar que aqui foi uma entrada, uma rejeição da VWAP e ter uma entrada aqui embaixo. No caso, uma entrada invertendo a minha posição. Lógico que eu não fiz isso, não fico invertendo a mão para lá e para cá. Então eu fui estopado nesse candle e acabou que, tipo, essa inversão de posição aqui foi, né? Ele teria dado até o fundo os 300 pontos. E a saída dele seria ou no fundo ou na 200, não mais do que isso. Mas aí depois disso ele já voltou tudo, deixou um candle forte para cima, deixou um candle forte para baixo. E aí, cara, sinceramente, aqui o dia teria acabado. Eu não operaria mais esse dia aqui porque, cara, tá muito desconfortável. Então, tá muito feio, né, o índice. Ele fez, não exatamente, né? Mas ele fez mais ou menos o que o dólar vinha fazendo. Ele segurou bem forte nesse topo aqui, né? Então aqui você até poderia pensar, tipo, não faria isso, tá? Não é tendência, eu não gosto de operar consolidação. Mas aqui ele chegou extremamente esticado, consolidou em cima da resistência, da resistência, e fez meio que um pivôzinho para baixo, né? Você poderia olhar e falar, pô, se ele romper para baixo, olha lá, ó, esse cara aqui você poderia entrar. Cara, eu vou até marcar, porque isso aqui é uma entrada bem plausível, sim. Eu não lembro o que ele fez depois, mas faz muito sentido essa entrada. Vamos ver para onde ele foi. O problema é aquele esquema, tem que traçar alvo para ver se vale a pena. Vamos traçar. Fica reto. Isso. Fibonacci. Eu vou traçar um alvinho aqui assim. Ah, não. Aqui. Ele rompeu aqui, você poderia entrar ou mais embaixo ou aqui. Mas vamos lá. Tá na cara da 50 também, então é complicado. Mas ele não tá esticado para 50. Ele deu uma esticadinha, fez o pullback para romper. Então eu acho que ele vai romper direto. Pô, rompeu até fortinho. Aí deu um susto e aí pegou o alvo. E aqui sairia, tá? Não inventa a moda de carregar mais não. Pô, deu 300 pontos, tá bom, né? O stop tava de quanto? Vamos ver, isso é importante. 300. 1 para 1, razoável. Se quisesse um pouquinho melhor, você podia levar aqui na média de 200. Então, aí chegou. Chegou numa porrada só. Então dava para tirar aqui ou 500 mais ou menos, né? 480 ou 300 pontinhos. Aí ele enrolou, depois ele até foi, mas de qualquer forma. Aí começou a voltar, vamos ver o que acontece. Aí fica feio, tá vendo?
Não consigo ver nada. Nossa, eu tinha até esquecido disso. Mas tá vendo, o índice depois ele ficou bem ruim. Então, difícil arrumar entrada nesses pontos. Aqui. Tá vendo? Tá bem complicado. Como eu até comentei na sexta-feira, cara, eleições americanas, né? Então, tipo, a galera tá complicado. Ah, importante, o horário de fechamento das ações mudou e o horário de abertura do mercado americano mudou. O horário de abertura do mercado americano tá 11h30 agora. Então, aqui, nesse candle branco, branco não, vermelho aqui que tem um paviozinho embaixo. Mas é isso, o índice foi isso, bem ruim, tomei esse stop aqui, mas dentro do gerenciamento, tranquilo, foi 250 mais ou menos, né? 280 pontos, bem suave. E aqui o dólar foi muito mais tranquilo, eu vi uma ou duas entradas nele. Teve essa entrada aqui, eu acabei não marcando, mas nesse aqui eu já preparei, fica mais fácil. Aqui. Teve essa entrada aqui, por que eu botei o alvo ali? Porque ele tá no fibo. Ó, tá no fibozinho aqui, deu, sei lá, 19 pontos para um stop de 20 pontos. 1 para 1. Mas você poderia botar o stop aqui, de 12 pontinhos. Você poderia botar, primeiramente, um stop aqui de 20 pontos. E depois, assim que ele rompesse não, mas assim que ele fechasse, não precisaria fechar um candle tão forte assim. Ótimo que fechou, né? Mas assim que ele fechasse, você botava já em cima desse aqui e tava meio que defendido, né? Não defendido, obviamente, mas você já tava com o stop mais confortável. Depois ele voltou. Isso aqui você poderia considerar em 2 pontos. Foi o que eu estava olhando no momento. E aí você tinha que comparar, fazer aquele intermarket análise, né? Porque você poderia pensar que isso aqui ele rompeu a VWAP e fez um pullback para subir, mas você poderia entrar só nesse rompimento aqui. Ou que isso aqui foi uma bandeira e ele rompeu a bandeira, fez esse pullbackzinho para descer. Então você poderia ter entrado aqui, que eu acho mais arriscado, né? Tipo, foi uma boa entrada se você olhar o mercado depois. Mas eu achei que foi mais arriscado. Ou você poderia entrar depois desse gift aqui, que ele fez um bom rompimento, um ótimo rompimento, né? Deixou um giftzinho, um stop de 8 pontinhos. E aí você ia embora. Aí você poderia ou esperar aqui, ou tentar buscar mais ao fundo. Mas ao fundo você teria que ficar entre 30, 31 e 30. Talvez você conseguisse sair. Talvez não. Então tem que tomar cuidado com isso. Então não vou colocar essa entrada aqui não, que eu achei bem mais arriscado. Depois aqui, sinceramente, eu não vi nada, sabe? Eu até fiquei olhando assim o mercado depois para ver assim, poderia ter uma entrada, por exemplo, aqui, esse candle vermelhozinho, pá. Ou a ITI, teve um pavio, teve um candle preto. Mas, cara, tá muito feio, sabe? Então aqui depois eu não vi nenhuma entrada. Então, tá vendo? O dólar consolidou total depois disso. Então, cara, é isso. Não vejo nada relevante depois disso, né? Foi um bom trade aqui. Aqui também, se você entrou, foi um bom trade. E no índice, o índice foi bem feio. Então, foi um dia ruim para operar. Para operar índice. Esse foi o Jário. Valeu, é nóis.